Malaquias, capítulo 1, versículo 6 em diante. Só vamos ler o versículo 6 mesmo. Malaquias, capítulo 1, verso 6. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Vamos orar. Senhor meu Deus, a palavra do Senhor é a verdade, e pedimos sabedoria e revelação nesta manhã, diante da tua gloriosa presença, neste dia de ceia do Senhor. Nós nos aproximamos de ti, ó Pai, com temor e tremor, com ousadia e intrepidez, por causa do teu sangue, que nos abriu o caminho para a tua presença, mas chegamos a ti com reverência e com santo temor do Senhor. Pedimos, ó Pai, que fale ao coração de cada um dos teus filhos e filhas, e que a igreja do Senhor seja fortalecida, seja curada, seja abençoada pelo Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Pai, e também coloco diante de ti cada célula, cada família, toda a liderança e oficiais da nossa igreja, todas as programações deste mês, o batismo no último dia do mês, e tudo que está programado, eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor faça prosperar, e que o Senhor conceda a gloriosa manifestação da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, esta é uma pergunta muito séria de Deus para todos nós, que somos chamados no Novo Testamento de nação sacerdotal, reino sacerdotal do Senhor. Todos nós somos sacerdotes de Cristo, e Ele nos pergunta: onde está a minha honra? Onde está o temor que me devem? Primeiro, Deus começa com uma afirmação: o filho honra seu pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Eu quero ir na palavra de Deus com você nesta manhã e procurar um pouco sobre o que é o temor do Senhor. Pergunte para quem está do teu lado: onde está o temor do Senhor? E eu quero que você abra o seu coração para fazer esta pergunta para você mesmo nesta manhã: onde está o temor do Senhor no meu coração? Antes de falarmos de temor do Senhor, nós precisamos um pouco pensar na grandeza e na santidade desse Deus que nós cremos. E entender o quanto Ele é grande, quanto Ele é temível. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus todo-poderoso, que diante dEle todos tremem. A grandeza de Deus é inimaginável. Por mais que a gente tente entender ou imaginar o quanto Deus é grande, nós limitamos Ele no nosso entendimento pequeno. Deus é muito maior, Deus é exaltado, Deus é tremendo, Deus é tudo. Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que ninguém pode ver a sua face e permanecer vivo. Então imagine a grandeza, a santidade de Deus. E hoje, nesta geração que nós vivemos, surge uma heresia por parte de alguns cristãos, dizendo que
nós temos direito a tanta intimidade com Deus, e tanto amor com Deus, que não precisamos mais temer o Senhor. Isso é um engano. E usa um texto bíblico de 1 de João, capítulo 4, para dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que no amor não há medo. É claro que nós amamos e somos amados por Deus, e Ele é o nosso Pai, que nos ama, que entregou o seu Filho, que quer intimidade conosco, que nos dá direito e ousadia para entrar na sua presença. Tudo isso é bíblico, tudo isso é a vontade de Deus para nós, sermos filhos e estarmos nos braços do Pai, mas o temor do Senhor é um fundamento da fé e da vida de toda pessoa que se aproxima de Deus. Temor do Senhor. E ele até pergunta aqui, o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Então vamos olhar na palavra de Deus um pouco sobre o temor do Senhor. Provérbios no capítulo 1, versículo 7. Se você demora para abrir ou achar o texto, apenas ouça ou leia no projetor, mas eu quero citar alguns versículos importantes da palavra de Deus nesta manhã. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Diga comigo, temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, o temor do Senhor, irmãos, é o princípio de todo conhecimento de Deus, de toda sabedoria. Não há sabedoria, não há conhecimento quando não há temor do Senhor. Quando não há este temor, esse respeito santo. Eu costumo dizer que temor do Senhor não é um espírito de medo, mas é um respeito santo, é uma reverência quando nos aproximamos de Deus, é respeitá-lo e temê-lo como Deus Todo-Poderoso e Santo que Ele é. Então o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios no capítulo 8, versículo 13, diz que o temor do Senhor é afastar-se do pecado. Leiam. Provérbios 8, 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, temer o Senhor é odiar o mal, é aborrecer o mal, o pecado. Temer ao Senhor é afastar-se do pecado. Temor do Senhor é dizer não ao pecado, é não se conformar e não aceitar o pecado. Isso é fundamental. Isaías capítulo 33, versículos 5 e 6, fala que o temor do Senhor é a chave do tesouro do conhecimento de Deus. Isaías 33, versículos 5 e 6. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza da salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Diga comigo, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Levante a sua mão como se tivesse uma chave. Diga, a chave desse tesouro é o temor do Senhor. Qual tesouro, irmãos? O versículo 6 diz assim: ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Quantos querem uma grande riqueza
de salvação, sabedoria e conhecimento em sua vida e em sua família? Levante a mão. Esse grande tesouro, essa grande riqueza da sabedoria, do conhecimento, da salvação que Deus quer estabelecer na sua vida, esse grande tesouro está trancado com uma chave muito especial. E esta chave, para abrir a porta e lhe dar acesso a esse grande tesouro de Deus, é o temor do Senhor. Se nós queremos ter acesso a este grande tesouro da salvação na nossa família, da sabedoria, do conhecimento de Deus, a chave é o temor do Senhor. O temor do Senhor é tão glorioso que a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 11, que é o Espírito Santo que nos dá esse temor. Isaías 11, versículo 2, fala sobre a dependência que nós devemos ter do Espírito Santo, para que tenhamos temor do Senhor. Isaías 11, 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então, quanto mais intimidade com o Espírito Santo você tem, quanto mais liberdade ao Espírito Santo você concede na sua vida, mais ele vai gerando temor do Senhor no seu coração, uma reverência, o conhecimento da grandeza e da santidade de Deus, um respeito glorioso pelo Senhor. Por isso a Bíblia diz que é o Espírito que dá o temor do Senhor em nosso coração. E hoje nós vamos clamar ao Espírito Santo e dizer: enche o meu coração, Espírito Santo, com o temor do Senhor, porque eu quero te conhecer. Então, como Deus pergunta lá em Malaquias, onde começamos a leitura, onde está o temor do Senhor em nossa vida, nas nossas atitudes a semana inteira? Não é temor do Senhor só aqui no culto, para dizer: ah, Deus está aqui, Ele é santo. Não é temor do Senhor só quando a santa ceia passa diante de você, e você, ao estender a mão para pegar o pão e o cálice, e comer e beber em memória de Jesus, se lembra daquele texto das Escrituras que afirmam: aquele que come e bebe indignamente a ceia do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Não é temor só nessa hora, é temor a semana inteira, nas atitudes, nas palavras, no compromisso com Deus, na obediência à palavra de Deus e aos seus mandamentos. É temor do Senhor em todas as áreas da nossa vida, dia e noite. É esse temor do Senhor que abre portas para que tudo aconteça da parte de Deus na nossa vida. Nós estamos diante da ceia do Senhor nesta manhã, e é um momento muito sério quando nós tomamos a ceia em memória de Jesus, como um corpo, como a igreja do Senhor. Eu quero ler como a igreja em Atos se relacionava com Deus no temor do Senhor, porque alguns afirmam que a igreja e o crente deve ser tão íntimo com Deus que não precisa ter temor do Senhor, não tem que ter medo do Senhor. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 43. Atos 2, 43. A palavra de Deus diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Diga comigo: todos estavam cheios de temor,
Então, todos, a igreja primitiva, a Bíblia revela que todos estavam cheios de temor do Senhor. Todos estavam cheios. Aconteceu alguma coisa com o irmão Paulo? Passou mal? Vamos orar, estendam as mãos, igreja. Senhor, meu Deus, colocamos a vida do irmão Paulo agora nas mãos do Senhor. Tu és o Senhor e o Deus da vida. Nós oramos para que seja restaurada a saúde dele, do alto da cabeça até os pés. Que o Senhor, o Deus de vida, fortaleça, restaure, cure a vida deste teu filho, ó Pai. Que ele seja renovado agora, como a águia é renovada, renove as forças, renove a saúde, renove a vida deste teu filho, Pai. Nós oramos e entregamos nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus já entrou com providência e Deus está cuidando dessa vida. Em nome de Jesus. Irmãos, o segredo da igreja primitiva era o temor do Senhor. Algumas pessoas às vezes até dizem assim: pastor, por que hoje na igreja não acontecem tantos sinais e milagres como acontecia na igreja primitiva? Aqui está a resposta. Porque nem todos na igreja têm temor do Senhor. Falta temor do Senhor, falta afastar-se do pecado. As pessoas brincam com o pecado. Não tem reverência diante de Deus. Às vezes na hora de um culto, quando estamos louvando a Deus, e a Bíblia diz que Deus está e Deus habita no meio dos louvores, tem tanta gente distraída, tanta gente olhando para celular, tanta gente sem reverência à presença de Deus. Se Deus está no nosso meio, como está sendo o nosso comportamento até mesmo num culto? Jesus garantiu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E como nós nos comportamos até mesmo num momento e num lugar onde Jesus afirmou que está no nosso meio. Falta temor do Senhor, falta reverência. Tantas pessoas que ficam conversando na hora de um culto, distraídas, prestando atenção em outra coisa, andando sem necessidade. Quantas pessoas que conhecem a palavra de Deus e não se importam de viver no pecado, ao tomar a ceia pedem perdão, mas continuam fazendo a mesma coisa errada no mês seguinte. Falta temor. Irmãos, nós temos que diferenciar 2 coisas relacionadas ao pecado. Uma coisa é o crente que conhece a Bíblia cair num pecado, mas se arrepender, deixar e se levantar. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Então isso é um fato. 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então estamos sujeitos em alguma situação ou outra, cair no pecado, mas imediatamente se arrepender, confessar e deixar o pecado. Outra coisa muito diferente é o crente que conhece a Bíblia continuar pecando, viver no pecado. Aí o apóstolo João fala na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 6 e versículo 8, 1 de João, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz: todo aquele que nele permanece não está no pecado, todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. 1 de João 3, 8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio.
Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, outra coisa é viver no pecado. O que a Bíblia diz aqui em 1 de João 3, versículo 6 e versículo 8, é a pessoa que vive na prática do pecado. Conhece a palavra de Deus, vem aos cultos na igreja, está numa célula, participa da ceia do Senhor, mas continua no pecado, não se conserta, não corrige os seus caminhos, não obedece à palavra de Deus, ele continua no pecado. Então isso é prática do pecado, isso é um pecado que é contínuo. Deus nos libertou do pecado. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo são as obras do pecado, da carne. Então, o que falta para a igreja hoje viver a mesma glória que a igreja primitiva viveu, ou que as igrejas em tempo de grande avivamento e despertamento viveram? Falta cada pessoa no corpo de Cristo, na igreja local, ter temor do Senhor e não brincar com o pecado. Falta o temor do Senhor. Em Atos, no capítulo 5, outra vez a gente encontra que a igreja tinha temor do Senhor e por isso os milagres aconteciam. Atos capítulo 5, versículo 11. Veja comigo. Olha qual é a chave desse tesouro, da manifestação da presença de Deus, dos milagres, da sabedoria, o conhecimento de Deus, a salvação da cidade. A chave para a salvação da cidade está nas mãos da igreja. Quando há temor do Senhor em cada alma, Deus vai nos entregar a cidade inteira para ser salva. Atos 5:11. E grande temor apoderou-se de parte da igreja, é isso? E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviam falar desses acontecimentos. Grande temor se apoderou deles. O temor do Senhor, irmãos, é a chave para experimentarmos mais de Deus. Qual era o resultado? Qual foi o resultado desse grande temor que apoderou-se de toda a igreja? Versículo 12, olha o resultado. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Quando há temor em toda a igreja, Deus se manifesta, salvando vidas, operando sinais e maravilhas, e nos dando a chave desse tesouro, que é a presença dEle no nosso meio. O pecado de um no corpo de Cristo afeta todos, porque a Bíblia compara o corpo de Cristo com o corpo humano, e no corpo humano, se uma parte está doente, todo o corpo sofre. Se há uma infecção no pé, toda a corrente sanguínea está com aquela bactéria e tem a infecção. Todo o corpo está sofrendo junto. Se você já leu o Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 6, o povo de Israel entrou na terra prometida e conquistou a primeira cidade da terra prometida. Uma cidade grande, uma cidade forte, uma cidade murada, cidade de Jericó. Na liderança de Josué, o povo de Israel conquistou Jericó. As muralhas caíram, eles invadiram a cidade, conquistaram toda Jericó. Uma cidade forte, poderosa, armada, uma cidade resistente, cheia de muralhas. Israel conquistou e nenhum israelita foi ferido. Nenhum, isso está na Bíblia. No momento seguinte, Jericó já conquistada, tomada, eles vão para a próxima cidade, eles partem para o próximo objetivo,
na conquista da terra prometida. Eles vão para conquistar uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena, cerca de 15 a 17 mil habitantes, não tinha muralhas, e eles sondaram a cidade e viram que era fácil, diante do desafio que eles já haviam enfrentado e vencido em Jericó, agora conquistar Ai era fácil demais. E eles enviam 3.000 soldados, porque a batalha era fácil. E eles vão para conquistar Ai, e são derrotados, humilhados, envergonhados, e aqueles soldados de Israel fogem, humilhados e derrotados. E os habitantes de Ai mataram 36 soldados de Israel. Perderam mais de 30 homens, numa batalha que era tão fácil. Quando eles perderam aquela batalha, Josué ficou indignado. Ele sabia que o plano de Deus não era a derrota. Diga comigo, o plano de Deus para a minha vida não é a derrota. Irmãos, Deus não nos chamou para a derrota. Deus nos chamou para a vitória. Jesus é o vencedor invicto, nunca perdeu uma batalha e nunca perderá uma batalha. E Jesus nos chama de mais do que vencedores em sua palavra. Somos mais do que vencedores. Na segunda carta aos Coríntios, a Bíblia diz que Deus nos faz triunfar em Cristo e sempre triunfar na presença dEle. Sempre. Triunfar é receber a medalha de ouro, é subir no lugar mais alto do pódio, é ser campeão. Triunfar é vencer de forma completa e absoluta. Deus nos chama para triunfar, mas você percebe que não está triunfando, você percebe que não está vencendo. Salmo 1 diz que aquele que anda no caminho do Senhor, medita dia e noite na sua palavra, tudo o que ele fizer prosperará. Tudo o que ele fizer prosperará. Essa é a vontade de Deus. Aí você começa a observar que nem tudo está prosperando, as coisas não estão dando certo, não há vitória, tem que se revoltar. Não contra Deus, mas contra a situação e ver onde está o erro. E o erro não está em Deus. O erro está em alguma coisa. E geralmente é o pecado. Josué se revoltou, se indignou e começou a orar. Ele não fugiu de Deus, revoltado contra Deus. Ele correu para a presença de Deus, dizendo: Senhor, como foi possível perder essa batalha? O Senhor prometeu nos dar esta terra. Nós vencemos Jericó e nenhum foi ferido em Israel. Agora vamos para conquistar Ai e nós temos esta baixa, mais de 30 mortos. Algo está errado. Senhor, o que está acontecendo? Algo está acontecendo, algo está errado. Quando você percebe uma derrota, você tem que começar a orar, jejuar, buscar uma direção, buscar uma resposta de Deus. Deus vai te dar a direção, Deus vai te mostrar. Deus falou para Josué: Israel pecou nas coisas consagradas de Jericó. Meu Deus! Deus tinha mandado conquistar Jericó e destruir tudo, e ninguém se apropriar de nada da cidade, e o ouro e a prata eram para ser consagrados ao tesouro do Senhor. Todo ouro e prata de Jericó era para ser consagrado ao tesouro de Deus em Israel. Um homem chamado Acã
quando conquistaram Jericó, aquele homem que era da tribo de Judá, ele pegou uma capa babilônica, ele pegou uma cunha de prata e ele pegou um pouco de ouro que ele encontrou, levou consigo, escondeu na sua tenda e tomou, se apropriou daquilo que não era para se apropriar. Um homem chamado Acã. Mas quando Deus respondeu para Josué, você pode ir na Bíblia e encontrar isso claramente. Deus disse assim: Josué, Israel pecou. Mas a chave para entender esse texto é: quem pecou foi Israel ou quem pecou foi Acã? E aí é que está o que muitas pessoas não entendem. Quando um homem de Israel pecou, Deus considerou como um pecado de todo o Israel. Quando uma pessoa na igreja vive no pecado e esconde, é diferente de cair no pecado, se arrepender e deixar. Acã pecou, escondeu o pecado, permaneceu no pecado, foram atacar Ai, ele não se arrependeu, ele não confessou, ele deixou o pecado escondido na sua tenda. Tem gente que fica escondendo o pecado, está escondido, não confessa, não se arrepende, não deixa. Quando um homem de Israel pecou, Deus disse para Josué: Israel pecou. Um homem pecou, o pecado foi atribuído a todo Israel. Na igreja acontece isso. Quando alguém no corpo de Cristo está vivendo no pecado, não se arrepende, não confessa, não deixa o seu pecado, essa culpa é atribuída sobre toda a igreja. Todo corpo sofre as consequências. Daqui a pouco nós vamos ler o texto da ceia, onde o Senhor diz: se comerem e beberem, sem discernir o corpo do Senhor, comem e bebem para a sua própria condenação, e por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque existem entre nós crentes fracos, doentes e dormindo espiritualmente, porque não discernem o corpo do Senhor, não entendem que a igreja é um corpo. A igreja é um corpo, é um organismo interligado completamente um ao outro. O pecado encoberto de um traz consequências para todos. Isso é muito profundo. Eu vou, ao longo das próximas semanas, aprofundar isso. Mas nós precisamos entender que a chave para todo mover de Deus, para a sabedoria, para experimentarmos Deus, é o temor do Senhor. É o temor. Quero ler com você Romanos, no capítulo 2, versículo 4. Esse ano nós estamos vivendo o ano profético da bondade do Senhor. Mas quando falamos da bondade do Senhor, e declaramos Deus é bom, e Ele é bom mesmo, quem crê que Deus é bom, e o seu amor dura para sempre? Olha o que diz Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Olha só, diga comigo: riquezas da bondade do Senhor. Quem quer experimentar essas riquezas da bondade de Deus? Você tem uma chave. Esta chave é o temor do Senhor. Não está escrito literalmente isso aqui, mas você vê nas entrelinhas. Continue a leitura.
Ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? É o arrependimento. O temor do Senhor, irmãos, não é para nos condenar, porque quem somos nós para pensar ou achar que somos perfeitos e nunca vamos pecar? Mas quando nós começamos a conhecer a Deus e a sua gloriosa bondade, quando conhecemos as riquezas da sua bondade, a sua grandeza, a sua santidade, o seu amor, nós começamos a reconhecer o quanto nós somos falhos e precisamos da sua bondade e nos arrependemos dos nossos pecados. Nos arrependemos e dizemos: Senhor, eu me arrependo, me perdoe, eu não vou viver mais nessa prática, eu não aceito mais isso. A bondade de Deus o leva ao arrependimento. Deus quer conduzir a igreja ao arrependimento. Romanos no capítulo 11, versículo 22. Romanos 11, 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Fale para quem está do teu lado, preste atenção na bondade e na severidade de Deus. Fale para ele: Deus é bom, mas Deus é sério, severo. Fale comigo: Deus é bom, mas Deus é severo. Ele não é injusto, Ele não é cruel, Ele não é um carrasco com um chicote na mão querendo nos castigar. Ele é bom, Ele é amor, mas Ele é severo. Considerem a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você. Olha só, severidade com os que caíram e permanecem caídos. Porque eu volto a dizer, uma coisa é cair no pecado, mas se arrepender e levantar. E a Bíblia diz que o justo poderá cair até 7 vezes, até 70 vezes 7, mas se arrepende e se levanta e não fica prostrado, e não permanece no pecado. Outra coisa é cair e permanecer no pecado. Caiu e ficou. Caiu e continuou. Severidade para com os que caíram, mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. Bondade para conosco, desde que há um condicional. Tem pessoas que pensam assim: não importa o que eu fizer, Deus vai continuar sendo bom comigo. Deus é bom, Deus te ama, Ele vai continuar te amando, mas olha o que a Bíblia diz: bondade para com você, desde que permaneça na sua bondade, amando, perdoando. Falar de ano da bondade do Senhor, irmãos, nos remete ao ano do jubileu. Isaías 61 aponta para o ano do jubileu. Quando Jesus falou de ano da bondade, ou ano da graça de Deus em Lucas 4, ele falava do ano do jubileu. É o ano do perdão. É ano de perdão. Tanto de alcançar o perdão de Deus, quanto de perdoar aqueles que te ofendem. O temor de Deus e a bondade de Deus nos leva a perdoar e ser perdoados.
Tem alguém que te ofendeu? Tem alguém que te traiu? Tem alguém que te maltratou? Esse é o ano do perdão. É o ano da remissão. Tem alguém que te deve dinheiro. Isso te perturba e você está incomodado e fica revoltado e cobra e briga. É o ano do perdão. Ah, pastor, mas não é justo, ele me deve, ele tem que pagar. Não é justo, ele te deve, como também você devia para Deus e ele te perdoou. Faz mais mal para você ficar preso nessa cobrança de dívidas do que liberar do teu coração e dizer: está nas mãos de Deus, está perdoado. Se um dia essa pessoa quiser, ela venha pagar, senão eu não vou cobrar e me preocupar mais. Isso é ano do perdão. Deus tratou comigo há poucos dias, porque contratamos uma pessoa para fazer um serviço de troca de telhado nas salas de aula ali, porque quando chove, caía água, derramava tudo. Contratamos uma empresa, uma pessoa com nota, tudo certinho. Pagamos, era para trocar as telhas, pôr uma telha térmica, melhorar a temperatura. Pagamos tudo, a pessoa não cumpriu o serviço, ficou enrolando. Ligamos, colocamos em advogado e tal, e a pessoa não pagou. E esse ano Deus falou comigo: tira do teu coração, esqueça. E é um valor alto. Perdoe. Perdoe. Tem gente que fica sofrendo e se martirizando porque não perdoa alguém, não perdoa uma palavra que ouviu, não perdoa uma situação que aconteceu no passado. Temor do Senhor também é perdoar como Deus perdoou. Perdoe como Deus tem perdoado. E por último, eu quero finalizar dizendo que o temor do Senhor, que nos leva ao arrependimento, ao perdão, também nos leva a viver na verdade. Quero que você saia daqui hoje com 3 palavras no seu coração: temor, perdão e verdade. Diga comigo: temor, perdão e verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E o Pai, nosso Deus Pai, é o Pai da verdade, porque Jesus é a verdade. E quem é o pai da mentira? É o diabo. E eu quero que você entenda hoje que toda influência da mentira na sua vida é uma base para Satanás. Hoje Deus quer libertar pessoas da mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas que pensam nesse texto apenas conheça Jesus e você será liberto. Ele podia ter dito: conheça Jesus e Jesus te libertará. Mas ele disse: conheça a verdade e a verdade te libertará. Porque Deus não tem acordo com a mentira. Deus não tem aliança e compromisso com a mentira. A Bíblia fala diversas vezes sobre a verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo no Senhor, que é o cabeça. Efésios 6. Seguindo a verdade em amor. Seguir a verdade, viver a verdade, falar a verdade. Efésios 4 diz que cada um fale a verdade com o seu próximo. É a verdade. E aí o Espírito Santo vai começar a tratar com você sobre a mentira. Falar a mentira, praticar a mentira.
Apocalipse fala que ficarão de fora eternamente do reino de Deus os que amam e praticam a mentira. É muito sério. A primeira parte da armadura do crente, a armadura de Deus na vida do cristão, é o cinto da verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade. Não é com a palavra, porque depois a última parte da armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A primeira parte é falar a verdade. É não aceitar a mentira na sua vida. Isso é sério demais, irmãos. Crente contando mentira dentro de casa para a esposa, para o marido, para os pais. Meu Deus, esse demônio tem que ser expulso definitivamente da sua vida e da sua família. É um demônio. Pai da mentira é Satanás. Tem que ser expulsa essa obra do diabo da sua vida. Falar a verdade, andar na verdade. O apóstolo João, leia comigo nas últimas epístolas de João, terceira epístola de João, versículo 4. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Nós queremos ver milagres na igreja hoje em dia, mas nós que somos membros da igreja, não tomamos uma posição contra a mentira. Quantos crentes mentem? Mentem nos relacionamentos, mentem no trabalho, mentem na vida profissional, mentem diante de Deus, trazem dízimo mentiroso no altar, mentem nos seus próprios compromissos com Deus, quando dizem, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, mas nunca se dispõem a trabalhar e servir ao Senhor. Mentem. Se comprometem e não cumprem, que meus filhos estão andando na verdade. E para encerrar, irmãos, fica de pé, leia comigo João 14. João 14, 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Verso 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito da verdade. Onde está o Espírito da verdade, a pessoa vive na verdade. Não na mentira. Não na falsidade. É verdade de Deus. Feche os teus olhos ao Senhor. Temor do Senhor é a chave para você experimentar o que Deus tem para a sua vida. Esse temor nos leva ao arrependimento, ao perdão, a ser perdoados e perdoar. E nos leva a andar na verdade. Queremos andar na verdade.